Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre O Planeta dos Macacos, que é um romance de ficção científica publicado em 1963 pelo escritor francês Pierre Boulle, e desde seu lançamento foi um grande sucesso comercial, foi rapidamente traduzido para vários idiomas e deu origem aí a muitas adaptações cinematográficas, né, originando aí uma franquia de grande sucesso até hoje. E a ideia principal desse livro surgiu durante uma visita que o autor fez ao zoológico enquanto observava os gorilas. Ele ficou impressionado com a expressão quase humana dos animais e começou a imaginar como seria ali os papéis trocados, né? Se os macacos fossem os guardiões do zoológico e os humanos estivessem enjaulados. Então, ele teve essa ideia, correu para casa e começou então a trabalhar no livro, mas sem saber exatamente aonde que isso iria levá-lo. E esse romance é dividido em 3 partes e é uma história dentro da outra, separadas aí por um período de tempo. No início do livro, um manuscrito fechado numa garrafa é encontrado no espaço por um casal de astronautas que estão em viagem, e esse manuscrito conta a história de 3 homens que no ano de 2500 chegam a um planeta para explorar, né, um planeta muito semelhante à Terra, e se deparam com um grupo de humanos muito estranho. Eles não usam roupas, eles não falam e se comportam como animais. Mas o mais estranho é que quando eles veem o Hector, que é o chimpanzé mascote ali da tripulação, eles entram em pânico e acabam destroçando o animal. Os viajantes são levados ao acampamento desses humanos e ali eles presenciam um tumulto e descobrem que é uma caçada, só que os caçadores são macacos e a presa são os humanos. O Ulisses, que é o narrador da história, é capturado, levado a um centro de pesquisas e aos poucos vai conseguindo se fazer notar pelos macacos, em especial pela doutora Zira, que é a chefe ali do setor de pesquisas, e é uma chimpanzé que acredita que ele seja um humano inteligente, algo que vai contra a crença ali dos outros macacos. E o Ulisses aprende que naquele planeta a sociedade é tal e qual a humana, exceto pelos papéis desempenhados pelos humanos e macacos, que são opostos, né? São opostos ao que a gente está acostumado. E ele descobre também que essa sociedade dos macacos está estruturada em 3 grandes castas. Os orangotangos, que são os políticos e os religiosos, eles têm uma visão bastante conservadora, de uma mente estreita, eles não acreditam que os homens possam ter alma ou inteligência. Os gorilas, que são os militares e as forças de segurança, né, porque em tudo que depende ali da força física e do tamanho. E, por fim, os chimpanzés, que são os cientistas e artistas por causa da habilidade e da curiosidade que eles têm. E à medida que a história vai se desenrolando, o Ulisses começa a se ver como superior desses outros humanos, como se ele tivesse investido ali de uma missão quase divina, né? De tornar-se uma nova esperança para aquela humanidade aprisionada. E muita gente questiona esse livro por conta das imprecisões científicas que ele apresenta, mas a questão aqui é que a ficção científica europeia é um pouco diferente da americana, que é a que a gente está mais acostumado, que prima pela precisão, o que não acontece aqui com a europeia. E o próprio autor, ele não acreditava, ele dizia que o seu livro não era ficção científica, mas que ele apenas usou essa ambientação, né, como pretexto para abordar o tema das relações entre os homens e os macacos. E nesse livro nós temos aí vários temas, começando pelo evolucionismo, mas um evolucionismo um pouco diferente das teorias do Darwin, que já não é mais tão aceito, porque já se descobriu que a evolução não segue uma linha reta, com uma espécie surgindo logo após da outra, e sim várias espécies diferentes chegam a conviver juntas no mesmo tempo.
se a evolução fosse linear, né, assim, uma espécie acaba e outra surge no lugar. Os macacos teriam sido extintos. Inclusive, hoje se sabe que é improvável que as sociedades de grandes animais, macacos ou qualquer outro, no caso de um cataclisma que destruísse a espécie humana, provavelmente destruiria também os grandes animais, inclusive os macacos. Tal é a nossa semelhança com eles. É mais provável que os animais menores, como os ratos, por exemplo, se tornassem a nova espécie dominante. Mas esse livro também pode ser visto como uma grande sátira à nossa sociedade, né? Mostrando ali as suas deficiências. Porque a gente tem aqui, ó, xenofobia, tem dogmas religiosos, tem esse sistema de castas, tem experiências com animais, ausência de originalidade, de individualidade. Então, são vários temas que são tratados nessa obra. Tem uma cena, inclusive, que é até engraçada, em que começa a pintar ali um certo clima entre a doutora Zira e o Ulisses, e ela o afasta, é horrorizada com a sua aparência humana. Não, não, não posso beijá-lo, você é simplesmente horrível. Então, são situações assim bem divertidas até. E também não podemos esquecer a época, né, que esse livro foi escrito, na década de 60, o medo de um apocalipse real que destruísse a humanidade era um medo bastante real, além de vários outros temas, né, bem palpitantes. Conflitos por segregação racial, por direitos humanos, guerra do Vietnã. Então foi um período assim, bem conturbado em que a humanidade vivia realmente esse medo de uma possível extinção. E o que aconteceria com o mundo depois disso. E, no mínimo, através dessa situação inusitada da troca de posição entre os humanos e os macacos, a gente reflete sobre a nossa condição humana, o nosso relacionamento com outras espécies e com o próprio planeta. As certezas do Ulisses, que são as nossas também, são colocadas em questão. Ele, tanto quanto nós, somos forçados a aceitar que a Terra não é o centro do universo e que o homem é apenas um elemento da evolução e não a coroa da criação. Foi uma leitura rápida, fácil, bastante agradável. E, na verdade, do ponto de vista literário, eu nem achei esse livro grande coisa. É uma escrita bem simples, bem direta, é um livro de entretenimento. É uma aventura empolgante, né, que prende, a história nos prende, faz a gente querer saber o que vai acontecer com os personagens. É um livro que me lembrou muito, tem aquele espírito das aventuras mirabolantes do Jules Verne. Em alguns pontos, inclusive, eu achei a narrativa, a ação bastante corrida. E isso não foi impressão só minha, não. O próprio autor disse que depois do lançamento, ele percebeu certas deficiências do livro que não tinha ficado exatamente ao gosto dele. Mesmo assim, foi um sucesso, né, desde o lançamento, e o Pierre não achou que no início fosse possível transformar o seu livro num filme, porque pela tecnologia existente na época, ele não conseguia ver uma filmagem desse livro que não ficasse ridícula. Mas, mesmo assim, em 68, o filme baseado no livro foi lançado e foi um sucesso estrondoso, principalmente por conta da maquiagem dos macacos, que foi inclusive premiada, e daquela famosa cena da Estátua da Liberdade, que mesmo quem nunca assistiu o filme vai ter essa referência, né? É uma das mais icônicas da história do cinema, mesmo que não apareça aqui no livro. Aliás, o final desse livro merece um comentário à parte, porque é um final bem inesperado, instigante, que nunca apareceu em adaptação nenhuma. E se a gente for ver ali a grosso modo, o livro tem dois finais. A gente acha que chegou ao final, mas ele avança mais um pouco e tem um outro final bem surpreendente. E essas adaptações cinematográficas acabaram originando uma saga que já conta hoje com 9 filmes,
E nos anos 70 também foi adaptada para duas séries de televisão, uma com atores e a outra animada. E detonou aí uma verdadeira macacomania, né, com venda de todo tipo de produto, gibis, bonecos, revistas. Eu particularmente adorava. Eu assisti a série com o meu pai e na época existiam aquelas revistinhas de destacar e montar, que eu nem sei se ainda existem hoje, e eu tinha, montava a cidade dos macacos. E tanto os filmes quanto as séries, elas tinham várias diferenças do livro, especialmente porque no livro essa sociedade dos macacos ela é mais moderna. Eles têm carros, têm máquinas, e nos filmes e nas séries ainda é uma sociedade mais primitiva. E também o que não faltou, mesmo aqui no Brasil, foram outras adaptações, inclusive um filme dos Trapalhões, Trapalhão no Planalto dos Macacos, de 76, em que dois amigos são confundidos com assaltantes de joalheria e para fugir eles entram num balão que vão parar numa terra desconhecida onde os macacos falam e perseguem os humanos. E uma outra inspiração que fez bastante sucesso foi o humorístico da Globo Planeta dos Homens, que tinha dois macacos, o Charles e o Sócrates, que vinham de um planeta habitado por uma raça de macacos superinteligentes que eram enviados para a Terra para investigar o comportamento dos homens e entender por que eles ainda não tinham superado problemas simples, né, como a fome, a guerra, poluição. E a fala de um deles, do Sócrates, virou um bordão aí extremamente comum na época. Né? Não precisa explicar, eu só queria entender. E o filhote mais recente desse livro, Planeta dos Macacos, pelo menos aqui no Brasil, é esse livro aqui, Não Existem Humanos Inteligentes, que é uma coletânea de contos organizada por Lu Evans e Saulo Adami, publicada esse ano pelo selo Nébula, que é especializado em fantasia e ficção científica. E esse livro aqui é composto de contos, né? São 22 contos. No início tem uma mini biografia de cada autor, todos eles já com vários trabalhos publicados, tanto em revistas quanto em livros. Temos também um pequeno resumo das várias espécies de macacos que são mencionados nos contos, que é muito útil para quem não está muito familiarizado, né, com isso. E também, a título de prefácio, tem um texto muito bom do Eduardo Torelli, chamado Do Papel ao Digital, a evolução da franquia Planeta dos Macacos, que conta bastante sobre todas essas adaptações, desde o primeiro filme até a trilogia mais recente. E os contos desse livro estão baseados não só no livro original, Planeta dos Macacos, mas também nessas várias adaptações. Então nós temos histórias aqui ambientadas em diversas realidades. Em alguns contos, os humanos são escravizados, em outros já tem uma convivência mais pacífica entre as espécies. E por conta desse detalhe, né, de ser baseado em toda essa mitologia, quem não está muito familiarizado com esse universo pode deixar passar várias referências em alguns dos contos. E os temas também dos contos são bastante variados. Então a gente tem alguns que falam aqui de ciência, de ética, de genética, de religião, filosofia, psicologia, né? Vários temas. Eu vou tentar dar aqui um minúsculo resuminho de cada um. No primeiro conto, Jaulas, o autor utiliza o próprio escritor de Planeta dos Macacos como personagem principal e faz de forma muito intrigante, contando um pouco de sua vida e das razões que o levaram a escrever esse livro. Começo excelente. O segundo conto, Anotações, é um tanto angustiante. Acompanhamos aí um grupo de humanos em fuga, incluindo dois idosos, mas para entender o final desse conto é preciso ter lido o livro original. A Pata do Humano é um conto excelente, baseado no famoso conto de terror A Pata do Macaco, e foi uma adaptação muito legal que o autor fez dessa história clássica para esse ambiente dos macacos versus humanos. Um final bem inesperado. O conto Lição de Casa não poderia ser mais atual, porque depois de muitos anos de convivência pacífica,
finalmente os humanos adquirem confiança suficiente nos macacos para permitir que crianças humanas estudem em suas escolas. Mas o racismo estrutural ainda é muito forte e as coisas podem facilmente sair do controle. Muito bom. Em O Planeta dos Bugios, uma tribo humana escondida na selva vê com preocupação um estranho barco navegando no rio e, pior, com macacos a bordo com cara de poucos amigos. É um conto bem tenso. Olhos Verdes tem um tom mais intimista sobre o relacionamento de uma menina chimpanzé com seu humano de estimação. E a confiança que se estabelece entre os dois vai fazer com que eles descubram habilidades tidas como inexistentes. E a possibilidade também que isso cause grandes transtornos ali para aquela sociedade. Destino Manifesto conta a história de um velho orangotango prestes a assumir o cargo no Conselho Superior Símio e, numa entrevista na TV, ele declara a intenção de extermínio dos humanos, mas enfrenta um chimpanzé que tenta provar que os humanos também têm inteligência, alma e podem ter, sim, bons sentimentos. O Transgressor se passa em Nova Além, no Brasil do futuro, que é a cidade mundialmente conhecida como a Meca da engenharia genética. E nessa cidade trabalha o Caio, que é um brilhante geneticista, mas um pouco irresponsável, né? Certas atitudes aí tidas como irresponsáveis. E certa manhã ele é surpreendido por policiais, levado a um julgamento que é transmitido por todo mundo e registrado por um chimpanzé taquígrafo. Mas o Caio percebe que tem algo estranho nessa situação, foge e vai utilizar seus conhecimentos de tecnologia genética para tentar se salvar dessa condenação. O Sacrifício é de uma velha conhecida aqui do canal, a Alê Docena, minha parceira de leituras, e é um conto incrível que mostra uma jovem e promissora cientista genética que, prestes a conseguir um grande financiamento para o seu projeto, se vê repentinamente perseguida e correndo perigo de vida. E em apenas um único dia terá grandes revelações sobre sua própria história, revelações que vão mudar seu destino para sempre. O próximo conto é Círculos, da organizadora do livro, a Lu Evans, que de uma forma bem humorada mistura a mitologia dos macacos inteligentes com viagem no tempo. Uma cientista humana é sequestrada por 2 gorilas vindos do futuro para que consiga fazer uma conferência que garantirá a existência da sociedade dos macacos. Excelente conto. A Torre da Memória fala da descoberta e exploração de uma construção milenária encontrada no fundo do mar e que poderia ser uma prova de que há muitos milênios atrás os humanos teriam dominado a Terra e atingido um alto grau de civilização. Lembra, assim, um pouquinho os deuses astronautas do Eric von Däniken. Conto fantástico. O Bonobo que Me Olha é um conto mais filosófico. Ele não tem macacos ativos na trama, mas nos faz pensar e muito na nossa pretensa superioridade, né, frente à natureza e aos outros seres. Ele mostra justamente com um motorista de ambulância acometido pela Covid. Então, conto bem atual. No conto Sociedade Híbrida, nós acompanhamos as reflexões do narrador sobre a civilização humana e o convívio pacífico entre homens e macacos, e os rumos tomados por essa convivência tão próxima. Muito bom também esse. Macacos Nus é o conto mais ficção científica, talvez, do livro, porque ele tem naves, portais cósmicos, invasores alienígenas. E num bar cujo garçom é humano, várias criaturas de aspecto símio discutem a origem das raças e civilizações e são surpreendidas por um visitante inesperado. Um conto muito legal. A Confissão de Haka conta a história de uma gorila que deseja muito engravidar e consegue seu intento com a ajuda de um humano e da irmã, que trabalha em uma clínica de fertilidade. Mas algo inesperado acontece, colocando suas vidas em risco e abrindo consequências imprevisíveis para o futuro. Exílio é um conto longo e conta a história de Pamela, uma moça que, para se defender, acaba matando o marido e é exilada para o planeta prisão. Mas o que ela encontra lá vai além dos seus piores pesadelos, né? Quando ela descobre que sua sobrevivência depende de experiências genéticas envolvendo macacos.
A Queda do Rei fala de um missionário inglês na África, no século XIX, que começa a observar com bastante interesse um bando de chimpanzés que vive nas proximidades, e ali, entre curioso e aflito, ele percebe que está surgindo ali uma nova e perigosa sociedade inteligente. Um conto assim espetacular. Desumanidade é o próximo conto, onde uma jovem chimpanzé, revoltada com o tratamento dispensado aos humanos pelos macacos, enfrenta seu pai e ajuda um bando de humanos a se revoltar. Tem um final surpreendente. A cura se passa no Planeta dos Macacos do filme original, mas muitos anos depois, quando humanos e macacos convivem harmonicamente e em colaboração mútua. E essa colaboração vai ser decisiva durante a epidemia de uma estranha doença que acomete algumas crianças humanas e pode causar uma catástrofe nas relações entre os humanos e os macacos. A Nova Humanidade é curtíssimo, são só 3 páginas, e mostra o nascimento do que provavelmente é o último bebê humano, que ao mesmo tempo é a esperança de sobrevivência da humanidade. O próximo conto, além de longo, tem um nome bem estranho, Radyungami Mechanicon Go. É um conto de guerra, mostrando o confronto ali do deus Kong ressuscitado e uma dupla de militares bem diferente. E além de macacos, né, o conto traz referência a vários outros personagens de outras obras, né, como King Kong, Spectreman, Besouro Verde, vários ícones aí da cultura pop. Conto interessantíssimo. E o livro se encerra com Terra à Vista, em que uma dupla de macacos astronautas viajam a Marte, acreditando que lá vão encontrar as respostas sobre uma antiga civilização da qual restam vestígios na Terra, mas o que eles vão encontrar lá vai mudar para sempre o destino dessa civilização dos macacos. Eu vou deixar na caixa de descrição o link onde vocês podem adquirir a edição física desse livro, mas a versão digital pode ser baixada gratuitamente no Google Livros. Já o Planeta dos Macacos pode ser encontrado facilmente na Amazon e o link para compra também vai estar na caixa de descrição. Enfim, são 2 livros excelentes que valem a pena, principalmente por suscitar em nós vários questionamentos sobre temas tão relevantes e o nosso papel no mundo. Será que nós somos mesmo a coroa da criação? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo os comentários com as opiniões de vocês, se já leram, se pretende ler, se ficaram interessados em conhecer esses livros. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.